violência explode quando você menos espera. A violência explode quando você menos espera. Você pode entrar num banco, entrar um bonito que não deve nada pra ninguém. Ele te manda deitar, ele te manda calar, e por inveja ele te mata e rouba. E a violência explode quando você menos espera. A violência explode quando você menos espera. Você vai assistir o próximo do Maracanã e de repente você ouve aquilo tomando banho. Você vai ter que se abaixar, você vai ter que arrastar, você vai ter que arrastar. PQD, quem manda é o cabeça. Quem manda é ele. Qual é o seu nome? PQD. Egberto, né? Heriberto vai comandar. Atenção. Atenção, vai, gente, na minha contagem 3 a gente vai levantar, positivo? Então vamos lá. 1, 2, atenção. 3, devagar. Olha aqui, cuidado aqui, firma, ele não pode ter dobra. Lembrar, agora vem trazendo vagarosamente. Vem, vamos transportar a vítima Vem, vamos transportar a vítima para o corpo. Vamos passar a coisa para o corpo. Meu nome é Edmundo Cabral Barbosa, tenho 30 anos. Eu escolhi a guarda municipal de Niterói pela estabilidade. Eu optei pela guarda municipal pela dificuldade, né, que o país atravessa em emprego também, com oportunidades, eu aproveitei. E em relação ao curso, né, é importante, principalmente para mim que não tenho experiência nenhuma, né, com segurança. E tenho 44 anos, fui paraquedista há 5 anos, saí casado, tenho uma filha e, embora novo, já trabalhei em alguns lugares e, como tem visto, mais uma vez desempregado, uma família. Em abril de 2002, o NUFEP foi procurado pelo então secretário municipal de Segurança Pública de Niterói, que solicitou à nossa equipe um diagnóstico a respeito dos problemas da Guarda Municipal de Niterói. E a partir desse pedido, a equipe do NUFEP se organizou e fez também um diagnóstico em cima da técnica dos grupos focais. E nos grupos focais nós pudemos então ouvir diretamente dos guardas municipais, aqueles que foram recém-concursados, o que eles percebiam como problemas que dificultavam a sua atuação. Muitas das vezes na rua a gente depara com várias situações, mas não sabe o que fazer, não sabe como se comportar perante uma autoridade judicial, como conduzir uma ocorrência à delegacia. Nós iniciamos um diagnóstico na Guarda Municipal, a partir de um trabalho de campo rápido, por conta das circunstâncias, do tempo que nós tínhamos. Começamos uma observação nas ruas do trabalho da Guarda Municipal e, depois disso, fizemos algumas entrevistas com os representantes da Guarda, diretor, supervisor. Como não tem condições de pagar uma faculdade, eu gostaria de fazer uma faculdade, porque eu acho que nunca é tarde para a gente dar continuidade ao ensino. Uma das coisas, quer dizer, que foi imediatamente solicitada foi exatamente essa formação da Guarda Municipal, né? Quer dizer, eles estavam fazendo um concurso e estavam admitindo novos guardas e queriam saber se nós podíamos nos encarregar da formação desses guardas. Eu tento fazer minha faculdade, tenho 4 anos de segundo grau completo. Eu tento fazer minha faculdade porque, como todo mundo, a gente pretende sempre subir, criar conhecimentos, assim como com o concurso está sendo feito. Espero não aplicá-lo só
na guarda, mas sim na minha vida, no meu vizinho, na minha casa, na minha família. Da conferência, dos grupos focais que nós fizemos, das entrevistas, é que nós elaboramos um currículo para esse curso, né, um currículo que atendesse a essas necessidades e a esses interesses, né, obviamente com o olhar da universidade. A gente tentou o tempo todo ver o perfil dos conteúdos que se desejava e ver o perfil das pessoas que a gente tinha aqui, no que elas poderiam contribuir. Aí a gente foi tentando selecionar as pessoas a partir de uma filosofia que se aproximasse com aquilo que a gente acredita que é segurança pública, né? De não ser uma segurança voltada para o Estado, né? Princípios democráticos, que é a garantia da cidadania, enfim, compartilhar valores que a gente acha que é o fundamental para que o curso seja construído. Desse ponto de vista, facilitou muito a gente o fato de ter o curso de especialização da UF. Porque, por exemplo, os policiais militares que participam do curso são policiais que já passaram por essa capacitação, então já estão socializados nessa discussão, né? Porque, na verdade, isso é muito novo para todo mundo. A arma, ela é vista muito como um instrumento de defesa pessoal, um instrumento que o policial quer utilizar para que ele possa se defender independente da responsabilidade no uso da arma, ou seja, não há um critério de uso da arma responsável. E hoje um policial que não sabe fuzil acha que ele está sem defesa, sem condições de enfrentamento, foi o que foi dito aqui. Por quê? Porque ele já sai do quartel pensando na repressão, no enfrentamento, na luta, no combate. Essa é a principal visão que o policial tem. Embora nós nunca tivéssemos trabalhado com guardas municipais, nós temos trabalhado com oficiais da Polícia Militar e com civis, né, que estão interessados nessa temática. Nos pareceu uma coisa interessante porque, uma vez que eram pessoas que estavam ingressando numa corporação que, segundo me parece, né, os números são mais ou menos, havia 80 guardas antigos e eles pretendiam, né, colocar nessa guarda mais até 500 guardas. Quer dizer, então você teria um grande número de guardas que estariam entrando na guarda. Eu também já fui camelô, né? Eu também já fui dessa área informal, já corri muito, né? E hoje eu estou do outro lado, então eu tenho as duas visões. Bom, a gente procura aqui discutir no curso com a Guarda Municipal que existem diferentes direitos humanos, direitos esses que devem ser negociados no espaço público para que a ordem pública não seja algo apenas emanado do Estado, mas fundamentalmente fruto de uma negociação entre todos aqueles que atuam no espaço público, todos os atores sociais, que têm o mesmo direito à preservação da sua integridade física, à educação, à saúde, ao trabalho e, evidentemente, aos sonhos de viver de uma vida melhor. O curso ele é dividido em blocos temáticos e, apesar de estar dividido em blocos temáticos, todas as disciplinas têm uma interação entre elas. Então, embora nós tenhamos, por exemplo, noções de sociologia da violência, técnicas de abordagem, aulas de educação física e defesa pessoal, todas elas estão interrelacionadas. Bom, a minha disciplina tenta lidar com situações do cotidiano e situações de conflito, né? Buscando oferecer o que no título a gente chama de técnicas de abordagem, mas na verdade é um pouquinho mais delicado do que isso, porque a técnica pressuporia estratégias mais definidas. Na verdade, a gente lida com a ideia da previsibilidade do imprevisto, ou seja, são infinitas as situações que podem se oferecer a eles, com diferentes graus de risco, com diferentes graus de delicadeza. Como a gente tem claro que é impossível abordar todas elas, porque a vida não é finita, a gente parte do princípio de que, oferecendo à pessoa situações em que ela possa se sentir simuladamente nesse tipo de situação, a gente estaria oferecendo a ela a ocasião de se expor, a ocasião de descobrir como ela mesma agiria, né? Ou seja,
eles vão sempre estar disponíveis para que coisas inusitadas aconteçam. Se isso não for previsível para eles, a tendência é o susto, a falta de controle, o despreparo para lidar com elas. Se, embora num tempo curto, tanto em relação a essa abordagem mais pessoal, mais verbal, quanto em relação ao uso do corpo, obviamente, com o tempo que a gente não pode ter uma preparação, não é, de um time, ter uma preparação de uma equipe uniforme, né? A turma é bastante heterogênea, a gente tem que lidar com essa heterogeneidade. A gente tem que lidar com a predisposição de cada um para se elaborar ou não, que em última instância é o que nós oferecemos. A partir de ações físicas que a pessoa apresenta numa simulação de situação de conflito, se percebe as atitudes que ela tem em relação àquela situação, se pode discutir, reavaliar, refazer, acrescentar elementos, retirar elementos, não é? E é desse exercício que se espera que a pessoa se autoelabore, se questione e se permita experimentar. Isso é um colarzinho cervical simples de papelão. Eu não vou colocar o colar cervical nele agora, porque vai ficar muito incômodo para ele. Eu vou deixar para fazer a parte final. Mas eu vou ensinar a vocês, né, situações que a gente utilizaria esse colar cervical. E é de importância eles adquirirem esse conhecimento para darem assistência, né, às pessoas que estão em via pública em situações de quedas, né, de desmaios, ataques epiléticos, ataques do coração, né? A proposta do meu curso é você dar um suporte para que essas pessoas sejam assistidas em via pública por esses guardas e ter assim conforto emocional, serem transportadas adequadamente. É o conhecimento que visa dar condições aos guardas, transportarem essas pessoas para um hospital, um local de maior assistência, em que eles possam encontrar maior assistência, confortavelmente, sem impingir na pessoa maiores danos, né? Porque se você não transporta um paciente, uma pessoa adequadamente até um hospital, uma fratura, ela pode chegar em situações mais graves, né, até nós no hospital. Então a gente dá esse ensino, a gente ensina o socorro de urgência para capacitar os guardas a assistirem a própria comunidade, dar condições a eles minimizarem danos, né, nas pessoas que caem em vias públicas, são atropeladas, né, e enquanto o socorro não chega, que são as ambulâncias, as grandes ambulâncias da Defesa Civil, esses guardas podem muito bem dar um excelente suporte a essas vítimas. Normalmente, gente, quando a gente vai fechar uma atadura, não adianta você fazer uma técnica bonita e não saber fechar uma atadura. A gente aprende, né, que a boa técnica, né, ela tem que ter um bom acabamento. Eu escolhi a guarda municipal porque, primeiro, eu quero dar continuidade ao que eu fazia lá. Eu não só mexia com a parte burocrática, também mexia com a parte pessoal, que o quartel era muito visitado por escolares. Então eu tinha que mostrar as dependências do quartel. Violência na escola e violência da escola, o objetivo do conteúdo é trabalhar com eles. Primeiro discutir um pouco qual é o papel da Guarda Municipal na atuação, na segurança nas escolas, principalmente nas escolas públicas municipais, né, que é uma atribuição prevista no regulamento da Guarda. E o objetivo dessa disciplina é que a gente faça uma discussão não só da guarda patrimonial, mas sim de que maneira a atuação do guarda pode colaborar para alterar e, enfim, afetar alguns problemas existentes na escola. A gente discute com eles duas ordens de questões. Uma, que são problemas em que a guarda pode atuar, né? Que é o que a gente está contextualizando, que seria a violência na escola. Questões que afetam o cotidiano da escola, por exemplo, invasões, depredações, que não têm a ver com a dinâmica interna da escola, né? Que envolvem atores distintos, os professores, alunos, funcionários, moradores do entorno, os próprios guardas. E a outra, que a gente também faz uma discussão com eles, é o que eles não podem fazer, quer dizer, como eles não conseguem interferir no que a gente está apresentando como a violência na escola.
A violência na escola é aquela na qual o guarda não pode interferir, que é naquela violência cotidiana, produzida pelo sistema educacional, de exclusão dos alunos, que certamente está relacionada com o que eles vão atuar, né? Então, a pichação que eles estão reprimindo muitas vezes está relacionada à escola não ter um espaço que seja acolhedor para os alunos, os conflitos entre os professores, os conflitos entre os professores e os alunos, da maneira como os alunos são muito maltratados na escola. Então, a gente trabalha essas duas frentes, tentando pensar que só o fato da ronda, ou seja, essa coisa de aparecer de vez em quando na escola, não seria suficiente, né? A gente tenta que eles pensem o que eles poderiam fazer numa escola pública que pudesse contribuir para melhorar esse convívio. Então, a ideia é que essa interação entre os guardas e a comunidade escolar como um todo pudesse caminhar no sentido de promover uma reorganização desse espaço na tentativa de minorar esses conflitos, né? Minorar principalmente as agressões, que é uma reclamação muito comum dos professores, os alunos mais velhos que agridem, que, enfim, vão armados, né? E eu até estava discutindo isso com eles, que é muito complicado isso, porque se eles não trabalham armados e tiver um aluno armado, o que eles vão fazer, né? Aí eles, pois é, não, vocês vão enfrentar loucura, né? Você tem que pensar que algumas coisas vocês vão poder fazer e outras não dá para fazer. Você vai ter que chamar a polícia militar, enfim, chamar outras instâncias, né? A ideia era sempre toda estar trabalhando com eles, e aí isso é uma coisa que permeou todas as disciplinas, né? Tentar trabalhar com eles os limites da ação da guarda, né? Já que nenhum deles sabe direito o que é isso, ninguém sabe, na verdade, porque isso é uma coisa ainda em construção no Brasil, até onde eles podem ir. Acho que o grosso do curso, né, era um conteúdo que a gente estava o tempo todo tentando marcar, apesar de estar falando de temas muito distintos, era quais são os limites. Quer dizer, o que o guarda pode fazer estando num contexto do espaço público da escola, que é uma das áreas de atuação dele. Tenho vontade de trabalhar na área de defesa civil, porque eu gosto de trabalhar com comunidade, já que minha esposa já trabalha nessa área também, e ela também já tem uma ideia bem ampla da dificuldade das comunidades. E se eu tiver a oportunidade disso, eu espero que eu consiga obter o meu êxito. Obrigado. Meu nome é Aide Caruso, eu sou mestranda em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e participo do corpo docente do curso da Guarda Municipal, ministrando a disciplina sobre o policiamento comunitário. Bom, essa disciplina tem como proposta pedagógica fazer com que os guardas municipais tenham a oportunidade de discutir os conceitos chaves e a filosofia do policiamento comunitário e como ela pode ser empregada no dia a dia de sua atividade como guarda. Então, a ideia não é fazer com que a filosofia do policiamento comunitário seja uma coisa específica de alguns guardas para algumas áreas do município, mas sim que todo o corpo de guardas municipais possam atuar nessa filosofia, ou seja, tentando abarcar a prevenção, priorizando uma atuação mais próxima dos bairros ou da população dos bairros em que eles estão atuando. Então a ideia central é essa, fazer com que eles estejam mais próximos, vislumbrando a prevenção do delito, do crime como um todo. O curso está fundado numa perspectiva de segurança pública que não está ligada a mecanismos repressivos, sejam eles militares ou jurídicos. Quer dizer, não se trata de exterminar inimigos, sejam eles camelôs, sejam eles meninos de rua, sejam eles populações de rua, sejam eles, né, seja lá quem for que estiver atrapalhando o tráfico, né, como diz o Chico Buarque de Holanda. E eles tinham uma preocupação muito grande com a imagem da Guarda Municipal do Rio, que para eles está crescendo cada vez mais como a imagem da guarda violenta e que se confunde com a imagem deles. Por quê?
quando eles, na vida cotidiana, se apresentam para qualquer pessoa e dizem que é guarda, vários me falavam isso. Ah, quer dizer que vocês são aqueles que dão porrada no camelô? Bom, de certa forma, o que a gente tem, sobretudo em Niterói, é um grande caos, uma grande confusão sobre as atribuições dessa Guarda Municipal. A Guarda Municipal, realmente, do ponto de vista da população, ela tem que atuar contra o camelô? Esse é o público-alvo da Guarda Municipal? É essa a opinião do público? É verdade que nem toda a população se sente à vontade com as vias públicas, com os logradouros ocupados de forma desordenada. Mas também é verdade que grande parte dessa população tem uma certa tolerância com a atividade dita informal diante do quadro de desemprego. Mas, no entanto, esse confronto existe, mesmo contra a opinião da maioria da população. Por quê? Porque outros interesses estão sendo vilipendiados. Interesses do clube de diretores lojistas, interesses de empresários, interesses do próprio poder público, né, em manter essas vias abertas para as suas estratégias de ocupação, de forma que, nesses confrontos, você tem, por um lado, a Guarda Municipal encontrando o seu significado. E, por outro lado, no caso do camelô, a possibilidade de travar novas formas de relação, buscar novas formas de solidariedade contra o uso da força por um segmento do poder do Estado. O camelô é uma categoria, né, o chamado trabalhador informal, ele não se enquadra em nenhuma categoria profissional que seja aspiração de ninguém. Ninguém quer ser guarda municipal, ninguém quer ser camelô. Concurso, a gente, como todo desempregado, estava acompanhando o jornal e foi à guarda, olhamos e fiz o concurso, passei, graças a Deus, mas não pretendo morrer guarda. São duas categorias que se encontram em embate permanente no espaço urbano, no espaço público, sobretudo no Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, essas grandes cidades. É um choque de concepções, não é isso? Concepções que estão muito enraizadas na sociedade, na nossa sociedade, que são, por exemplo, as concepções que levaram a essa imagem negativa, né, da polícia militar, da polícia civil, que, quando eu entendi, quando o colega estava falando isso lá, isso não pode ser feito porque, não, a polícia militar, assim, porque todos, não é nada, ninguém está dizendo todos, está falando da imagem da instituição mesmo. E a instituição tem essa imagem porque ela segue uma política, ela segue uma forma de ação repressiva. Em relação ao tópico que relaciona mídia e violência, nosso objetivo principal é discutir de que maneira a violência pode, se não propiciar a violência em si ou atitudes que são consideradas violentas, né, mas como simbolicamente a mídia pode estar divulgando determinados estereótipos, né, e determinados valores a respeito de grupos sociais ou de localidades ou de questões, né, através das quais elas estão abordando. Por exemplo, nós temos a questão da Guarda Municipal, principalmente a do Rio de Janeiro, em que cotidianamente está envolvida no conflito com os camelôs. E a mídia costuma sempre noticiar, ou trazer nas manchetes e nas suas matérias, palavras como, por exemplo, combate ao camelô, a cidade está em guerra contra o camelô, precisamos reprimir o camelô. Então, são palavras que, na verdade, divulgam um espírito
conceito, um valor sempre presente de combate a um suposto inimigo, sem que, no entanto, se reflita quem é esse camelô e quem é esse guarda municipal, ou realmente quem é o guarda municipal, ou quais são as atribuições do guarda municipal. Então, no lugar de favorecer a divulgação do conhecimento e dos atores sociais que são chamados de guarda municipal ou de camelô, a mídia acaba contribuindo para criar uma imagem de um guarda municipal que é o combatente, que é o guerreiro, que vai eliminar os problemas da cidade e que nesse caso seriam os camelôs. Mas não se fala também quem são esses camelôs, que atores são esses. Só se cria na população um sentimento contra um, assim como contra outro. Bem, o curso é ministrado por mim, pela Solange, e ele visa exatamente discutir com os alunos, por um lado, as visões relacionadas à questão ambiental no Brasil, as diferentes perspectivas e ideologias presentes nas agências de segurança pública e nas agências regulatórias que trabalham com a questão ambiental, e por outro lado também visa discutir criticamente as legislações relacionadas à questão ambiental no Brasil. A gente fala sobre problemas ambientais e urbanos, pensando na expectativa de fornecer a eles subsídios para eles pensarem a prática deles no futuro, né? E chega às vezes alguns detalhes, como por exemplo a questão de poluição sonora, que é uma poluição que tem um efeito imediato sobre as pessoas, e eles podem na rua, né, serem a qualquer momento serem convocados a atuar, intermediar conflitos entre ruídos, barulhos e transeuntes ou pessoas moradores, enfim, sobre atividades que se desenvolvem no espaço urbano e que podem ter reflexos sobre umas ou outros grupos de pessoas, e eles podem intervir de uma maneira, vamos dizer assim, produtiva para as pessoas que vivem, né, e transitam pela cidade. Eles vêm exatamente tomados por essa visão particular, né, que o meio ambiente, o problema ambiental é o problema da floresta, né, o problema do recurso natural, etc. E eu venho tentando exatamente desmontar isso, né. Olha, existe um conflito de interesses, né, porque as pessoas que moram nas cidades, que vêm à cidade em busca de algum serviço, enfim, ou para lazer mesmo, né, elas têm interesses diferentes, né, elas usam o espaço público de maneira diferente. Então, por exemplo, na praia de Itaipu, possíveis conflitos entre pescadores de canoa e arrastão e, por exemplo, atividade de jet ski, né? Então aí você tem conflito com banhistas, com pessoas que querem praticar jet ski, com pescadores. Existem conflitos sobre o uso do solo mesmo, por exemplo, moradores lá do Morro da Andorinha, em Itaipu também, que a princípio estariam vizinhos ou dentro da unidade de conservação, que é o Parque da Serra da Tiririca, é um parque estadual, e que esses moradores, por exemplo, já estão lá há décadas, quase século, e existem interesses em que querem remover esses moradores de lá, alegando que eles estariam danificando o ambiente, quando toda a história deles mostra que eles, por exemplo, estão lá há tanto tempo e não danificaram o ambiente. Existe uma convivência ali que precisa ser aprendida, inclusive, né? Próxima da floresta, sem danificar a floresta, bem diferente de outros usos, por exemplo, de grandes condomínios de classe alta, que já chegam desmatando, abrindo ruas, cortando encostas. A gente tenta trabalhar no curso a ideia de que o problema ambiental ele não é uma questão meramente relacionada aos recursos naturais, né? Quer dizer, a gente não trabalha dissociado a visão da questão ambiental e da relação humana e das implicações das interferências humanas no meio ambiente. Meu nome é André Góes, eu sou coordenador de defesa pessoal do curso, sou responsável pela parte mais administrativa, burocrática, né, para os professores que participam aqui do projeto poderem estar trabalhando satisfatoriamente. Minha formação é nas ciências sociais, sou cientista social, trabalho no UFEP,
e também sou pesquisador da área de violência e segurança pública, desempenhando também aqui no trabalho da Guarda Municipal uma pesquisa sobre a natureza do ensino de defesa pessoal dentro do parâmetro de força comedida. A preocupação fundamental era formar uma equipe que tivessem profissionais que se identificassem com essa metodologia de força comedida. Trata-se de administrar os conflitos, né, do espaço público de uma maneira consequente, de uma maneira eficaz e produtiva, né? A gente costuma dizer que esse tipo de atividade policial funciona quando nada acontece, né? Quer dizer, quando ela consegue diluir o conflito antes que ele vire uma ocorrência, né? Nesse sentido, é importante marcar isso, porque todo o sistema de registro, né, de ocorrências não serve para avaliar esse tipo de trabalho, porque a ocorrência é aquilo que não deu certo, né? Quer dizer, o que dá certo não deve gerar uma ocorrência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que tem uma contribuição muito interessante, que é o uso comedido da força, né, que esse curso acompanha as aulas teórico-práticas, vamos dizer assim, com um exercício corporal, né, vinculado a técnicas de imobilização e de uso comedido da força, voltadas para conter os cidadãos sem causar-lhes prejuízo físico corporal mais grave, né? Isso que é uma coisa que também não é institucionalizadamente produzida no Brasil nessa área da guarda e muito menos na área da polícia, etc. Isso não existe. Bem, a finalidade, né, transformar cada guarda municipal num exímio, num expert, eu acho que se torna inviável essa pretensão, transformar num expert em modalidade de luta, visando que cada um aqui segue um ramo específico já há alguns anos. Então, quer dizer, é uma experiência que se adquire com anos, você não vai adquirir em aulas. Em aulas você desenvolve a atitude, a autoconfiança. Os alunos chegam para as aulas, a maioria, né, tem as exceções, mas eles chegam, vamos dizer, com condicionamento físico que deixa, às vezes, já um pouco em termos de ter uma disposição para um trabalho, um pouco de descontrole, de coordenação, de força. Chegam carentes, né, nessa parte de coordenação, domínio da própria força. E nós constatamos que, ao final do curso, eles adquirem um controle, claro que não chega um controle total sobre o corpo, porque se demanda um treino, uma disciplina de anos, mas eles adquirem, melhoram alguns hábitos, a gente tenta passar técnicas para eles melhorarem os hábitos corporais deles e vão tentando adquirir controle sobre o corpo, sobre a força, ver quais são as potencialidades que o corpo deles dá a eles. Cada ser humano é uma digital diferente, cada um tem um tamanho de braço diferente e, baseado nisso, você monta a sua estrutura de maneira que, resumindo, seria você, com o que você tem, desenvolver a sua própria maneira de se mexer em defesa pessoal. Temos também uma outra profissional, que é a Sheila May, que trabalha com teatro, trabalha com expressão corporal e que cada vez mais ela se une ao nosso trabalho para que a gente possa trabalhar a defesa pessoal não só pela parte das técnicas de defesa pessoal, mas levando em conta a parte de negociação de conflitos que antecedem a necessidade do uso da força. O tempo todo desses exercícios é para isso, que vocês consigam controlar a situação sem precisar machucar as pessoas, né? Até porque se você sabe machucando as pessoas, você pode levar um processo, dependendo de quem for essa pessoa, não é isso? Então, assim, a argumentação dele em relação à atitude de quem está no exercício de vir para cima do outro está corretíssima, né? Existe o outro lado, a velha história da nossa questão do conflito. O conflito nasce de quê? De diversidade, de percepção até de uma coisa. Pode ser de opinião, pode ser de crença, pode ser simplesmente da percepção da situação. Nós, nos nossos treinos, partimos do princípio que a utilização da força comedida é necessária e percebemos o uso de mobilizações, torções, como sendo formas práticas e interessantes para a manutenção dessa metodologia. Porém, há situações em que há ressalva em relação a essa prática, como é o caso, por exemplo, de um tumulto, de uma multidão em que você tenha, no caso, 2 guardas contra 10 ou 15 ofensores, fica um disparate em que a utilização de mobilizações não é recomendada. Pelo contrário,
a utilização do cacetete permite e é louvável a aplicação dele para a dispersão dessa multidão, a dispersão de ofensores ou manutenção da sua base até que você possa receber socorro ou possa sair para buscar esse socorro, voltando então e com guarnição ou com reforço para ter uma aplicabilidade melhor em termos de operação. Quando o cara vem, qual é, meu irmão? Qual é? Você vê, pô, o que esse cara vai fazer comigo? Agora, se o cara pegou você e caiu, opa, vou tomar cuidado que essa pessoa sabe alguma coisa. Então, ó, tô com cacetete. Pô, tô com cacetete, caí na base. Né? Comecei, ó. Passei para um lado, passei para o outro, voltei. O cara já, né, quando vê, ele já, opa, esse guarda aí tá sabendo alguma coisa, entendeu? Ele não é daqueles que exercício 1, exercício 2, não. Muito comum, né, nessa área de capacitação da segurança pública que isso seja tratado com um pouco de indiferença. Não precisa tanto. Aliás, a gente ouviu isso numa situação. Para que um curso tão bom só para capacitar os guardas municipais? E eu digo o contrário, ao contrário, tem que ser o melhor possível, porque já que não é um ofício que você, por exemplo, se aprenda mecanicamente. Embora eles pensem que o curso de técnica vai resolver isso, né? Na última conversa que eu tive com eles essa semana, eles perceberam o que a gente estava querendo dizer com isso. Por mais que você ensine as técnicas, por exemplo, de abordagem de pessoas, a técnica para socorrer uma pessoa, o que está acontecendo no dia a dia, ninguém sabe o que está acontecendo na prática na hora que estiver no meio da rua. Então, quanto mais informado você está, mais preparado você está para lidar com o imprevisto. Porque não há nenhum curso possível que preveja todas as técnicas e que te dê todo o conhecimento técnico. Então, o sentido de buscar pessoas muito qualificadas era para isso. Bem, um dos aspectos mais interessantes que eu achei nesse curso é que, como eu tenha participado dos cursos anteriores, e eu vi uma diferença muito grande com relação ao interesse dos alunos, porque esse último curso foi dentro da universidade. Eles usaram o espaço da universidade. E essa inclusão dos guardas, tendo essas aulas dentro da universidade, criou uma situação extremamente interessante, porque eles se sentiram bem à vontade aqui dentro. Inclusive, todo o espaço da universidade foi usado por eles. Inclusive, uma parte fundamental, que eles almoçaram com os alunos no bandejão da universidade. E isso deu para eles realmente um sentimento de inclusão junto aos universitários. Eu acho que eles gostam de estar na universidade, sim. Eu acho que eles se orgulham de fazer um curso que é um curso da universidade pública, né? Porque tem isso, né? A universidade pública ainda, né? Tem, né? Espero que durante muito tempo, um valor para a sociedade brasileira, né? O fato de que aqui se produz um ensino de qualidade. Olha, achei o curso muito interessante, entendeu? Para valorizar a profissão do guarda municipal e valorizar a segurança pública nesse país, que eu acho que está um pouco precária, né, devido a um pouco de descaso dos governantes, entendeu, em relação a isso. Tá? Então eu acho que esse curso vai mudar totalmente o conceito que as pessoas têm de segurança pública, tá? E vai nos ajudar a atuar melhor na nossa profissão. Porque eu achava que o guarda municipal ele só servia para combater camelô, que eu pensava que a segurança pública da gente deveria agir com violência, com truculência. Então existem outros métodos da gente agir com segurança, proteger o cidadão, proteger a comunidade, dar apoio às pessoas que nos pedem apoio, sem que nós precisamos ser violentos, tá, com outras pessoas. A gente não deve tratar uma pessoa simplesmente porque ela teve um desvio de conduta, ela seja um marginal, a gente deve tratar ela como a pior pessoa do mundo. Nossa arma vai ser a comunicação, né? A nossa presença no espaço público, né? Sempre bem apessoado, né? Com caráter, né? De preferência, né? Que é isso que vai valer, né? A gente sabe perfeitamente bem que nem todos esses agentes podem estar preparados para responder de forma adequada, né? Para não utilizar a força de forma abusiva, para não se transformar em mais um ator social em meio aos conflitos. A gente sabe disso. Agora, a gente também sabe que, por parte da população, existe
uma grande expectativa que se torne realidade. A gente tem visto ao longo do curso que vários desses agentes se identificam com as coisas que a gente está falando, porque têm o hábito, seja por constrangimento moral, religioso, seja por conta da educação recebida em família, seja porque na escola ele percebeu esses valores, né, internalizou esses valores de maneira bastante efetiva, ele se identifica com esses valores e pretende atuar dentro dessa perspectiva. E acho que a gente deve entender que a tradição política brasileira, ela é realmente uma tradição política, né, autoritária, mas isso não quer dizer que todos são autoritários e que essa tenha que ser, portanto, a lógica que impera nas relações no espaço público. Então, nós estamos diante de um modelo, seja ele militar, seja ele jurídico, que está, né, comprometido com o fracasso, porque evidentemente não deu certo, e temos um movimento de centralização da segurança pública que clama, né, por contingentes, né, de guardas municipais, não é isso? Que necessitam de uma formação e que iriam buscar na própria polícia essa formação. Quer dizer, eu acho que foi nesse vazio aí que a gente se colocou, como nos colocamos antes no curso de especialização da Polícia Militar, que é financiado pela Fundação FOR e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, fornecer à polícia, né, e agora aos guardas municipais elementos de reflexão, né, para que eles possam, no caso da polícia, refletir sobre a sua própria prática, sobre a sua própria tradição, e no caso das guardas municipais, criar um padrão, uma referência de trabalho, não é isso? Que fuja, de certa maneira, desse padrão e dessa referência repressivos, né, seja militar, seja jurídico, que, obviamente, não estão produzindo os efeitos desejados em termos, né, da ordem e da segurança pública na sociedade brasileira, né, reconhecidamente. Quer dizer, todo mundo, não tem ninguém satisfeito com esse padrão. Embora muitas pessoas, né, reajam a essa insatisfação querendo mais repressão, né, mais tiro, mais tal, mas é óbvio que se tivesse mais do mesmo, isso, a probabilidade disso não dar certo é muito grande, não é isso? Quer dizer, porque se fosse dar certo, já tinha dado certo, não é isso? Porque não é por falta de repressão que esse negócio não está dando certo. A gente tem resultados bastante promissores, eu diria. Né? O primeiro deles é o fato de que essa guarda não tinha nenhum tipo de registro, por exemplo, de suas atividades. Nós observamos isso na prática e nos grupos focais, nas nossas observações e nos grupos focais. E hoje, eles mesmos, os próprios guardas, já criaram um sistema de informação e de informatização da atividade diária deles como guardas municipais. Foi por iniciativa dos guardas que fizeram conosco esse curso que esse sistema de informação vem sendo criado. Ao mesmo tempo, eles têm se movimentado em torno da associação, né, que os representa, para reivindicar um plano de carreira, que é um nó bastante importante na identidade desses guardas municipais. Né? Não são só eles que não têm uma identidade a princípio. Nós também não sabemos o que é a guarda municipal. Nós, que eu quero dizer, nós, população, nós, habitantes da cidade, né, muitas vezes confundimos, não sabemos quem é o guarda de trânsito, quem é o guarda municipal, quem é a polícia, né? Eu acho que até os uniformes, em muitas situações, confundem. Existe uma dificuldade, né, que aí é comum não só a Niterói por causa dessas questões históricas anteriores, mas também ao Brasil inteiro, de identidade dessa guarda. Quer dizer, essa guarda tem um problema de identitário crítico. Né? Não se sabe o que ela vai ser. Quer dizer, ela vai ser o quê? Uma auxiliar da Polícia Militar? Ela vai ser um informante da Polícia Civil? Ela vai ser um batalhão de choque, que nem a gente vê no Rio de Janeiro, né? Aquela coisa dos camelôs, aquele pessoal todo vestido de ninja, né? E tal, para combater os camelôs, negócio de pedrada. Isso está no jornal, né? Todo dia, na televisão e tudo. Quer dizer, é isso que é o papel dessa guarda ou a identidade dela é distinta? Isso, quer dizer, é essa questão que está na mesa. Obviamente que a nossa contribuição, a nossa posição é de achar que a guarda é uma oportunidade única e importante de formar um novo corpo, né,
né, de operadores da segurança pública que não esteja vinculado a essas estratégias repressivas, embora tenha conhecimento, né, de formas de uso comedido da força e de formas de conter né, tumultos e distúrbios coletivos e também individuais, mas que isso é uma grande oportunidade de criar uma outra vertente para os operadores da segurança pública, dada a crise das referências que a Polícia Militar e a Polícia Civil tem no Brasil hoje, né? Então, essa identidade, né, essa questão de qual é a identidade da Guarda, ela é realmente o problema mais importante, mais relevante do ponto de vista teórico e prático que nós enfrentamos aqui em Niterói e que se enfrentará também na institucionalização das guardas municipais no Brasil. E a violência explode quando você menos espera. A violência explode quando você menos espera. Você pode entrar num banco, entrar um burino que não deve nada pra ninguém. Ele te manda deitar, ele te manda calar, e por inveja ele te mata e rouba. E a violência explode quando você menos espera. A violência explode quando você menos espera. Você vai assistir o palco do Maracanã e de repente você ouve aquilo tomar banho. Você vai ter que se abaixar, você vai ter que arrastar a cabeça. PQD, quem manda é o cabeça. Quem manda é ele. Qual é o seu nome? PQD. Egberto, né? Heriberto vai comandar. Atenção. Atenção, gente. Na minha contagem 3, a gente vai levantar. Positivo?